Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja lá qual for a hora que você estiver acompanhando mais essa viagem. Estamos aqui para conversar hoje com ninguém menos do que Ricardo Carreiras, está aí, aquele que está à frente da Muzili, né? Fala, Ramon. Bom dia, Ricardo, tudo bem por aí? Bom dia, tudo bem? E com você? Tudo em paz também, tá conseguindo me ouvir? Tô ouvindo bem. E você, tranquilo? Eu, tranquilo também, estou ouvindo, a turma já está chegando aqui. Quero começar te agradecendo por você aceitar esse convite nesse espaço que a gente literalmente viaja pela história, né? História da música cristã de um modo geral. Eu quero dizer que estou muito feliz de poder conversar com você essa manhã. Também estou muito feliz pelo trabalho que você vem fazendo, resgatando aí a nossa história, registrando a nossa história, né? E espero poder contribuir com você aí na sua jornada. Opa, com certeza, tem muita coisa bacana aí que você tem vivenciado. Quando eu fiz a chamada, eu até coloquei, não é apenas alguém que conhece, né, a história. Você tem ajudado a construir um pouco dessa história. E a pergunta que eu faço, a básica, para a gente começar a nossa viagem, ela é simples. É o seguinte: como é que a música surgiu na sua vida e como é que ela cruzou com o Evangelho? Tá. Bom, eu sou filho de pastor e então eu já nasci dentro desse contexto e eu me recordo ali com 7 anos, 8 anos, chegando esses LPs dos Vencedores por Cristo, Vencedores por Grupo Elo, né? E Luiz de Carvalho, Feliciano Amaral. Então, isso era o que a gente tinha em casa para ouvir. E como meu pai era pastor, então eu tinha acesso ali a, aos instrumentos da igreja. Eu tinha um desejo ali de participar disso, então logo cedo comecei tocando bateria. E a música entrou na minha vida assim, na minha vida desse jeito. E você, o grupo da igreja que você cresceu, o repertório era de quem? Era dos mesmos dos discos ou tocavam outra coisa na época? Qual que era a base da igreja? Na minha época eram mais hinos mesmo, né? Uhum. Quando surgiram esses grupos, foi meio que uma revolução, né? Então, era o que o jovem queria, na verdade. Então, acho que isso chamou tanta atenção, essa mudança aí dos hinos para os louvores, vamos dizer assim. Então, foi aí que acho que isso despertou uma coisa diferente, né? Um novo caminho para a música, novas possibilidades. Isso me interessou muito na época. Então, você foi se despertando assim. Qual foi o som ali de cara que te chamou assim, que você falou, gente, isso aqui é muito diferente, é muito legal? Olha, isso deve ser lá nos anos de 1980, né? Que eu sou de 73, então 80. Então começou ali com o Grupo Elo, Calmo, Sereno e Tranquilo, Se Eu Fosse Contar dos Vencedores, né? Mas isso eu estava no interior de São Paulo. Meu pai, ele saiu de São Paulo para pastorear algumas igrejas no interior de São Paulo. E aí, quando eu retornei para São Paulo, eu já tinha uns 13 anos. E aí foi quando começou a questão do Rebanhão, Atos 2, né? Tinha um evento chamado Terceiro Céu, que era feito no ginásio do Ibirapuera, que reunia todo mundo. Aí esse som realmente que falou, meu Deus, eu quero estar envolvido com isso. Foi um momento muito, muito de virada de chave, assim, né? Porque vieram as guitarras, né? O rock, e isso tudo era, era impensável alguns anos atrás, né? Então isso realmente despertou muito a minha atenção pela música e o desejo de participar disso. Uma coisa que foi muito comum nessa década de 80, né? O teu pai era um pastor de linha tradicional ou pentecostal? Era pentecostal, mas nem tanto assim. Uhum.
Não era tradicional, era pentecostal, mas Mas, não, assim, moderado, moderado. moderno, entendi. Uma Tá. coisa muito comum nos anos 80 eram os jovens, mesmo crentes, se descobrindo, por exemplo, lá no Tio Cássio. Você chegou aí no Tio Cássio? Fui no Tio Cássio. Eu tinha ali uns 13 anos, então eu ia sozinho Caramba! às segundas-feiras, né? Meu desejo era tão grande de conhecer, de participar, então eu ia sozinho, sentava ali na frente dos músicos, né? Ficava olhando o guitarrista tocando, falava, nossa, como é que ele faz isso? E olhava para a pedaleira dele, ficava vendo os pedais que ele usava, e como é que o baterista tocava, e eu ficava ali, então, só observando, né? Então eu frequentei o Tio Cássio, frequentei também o CPP. Ademar. Eu gostava mais do Tio Cássio, assim, eu achava mais. Mas também frequentava o CPP, né? E os dois eram às segundas-feiras. Então, às vezes eu ia em uma segunda-feira eu ia em outro, e ficava lá, olhando e admirando e querendo participar daquilo de alguma forma. E como foi que você, de fato, saiu desse status do menino, do adolescente, vendo a turma, para alguém que se aproximou realmente de uma banda? Você citou Atos 2, que tinha Sim. questão com praxedes, né? E Isso. você, em algum momento, você vai chegar perto dessa turma. Como é que foi? Tá. Eu fui em um evento em que estavam tocando Rebanhão e Atos 2. Esse evento realmente foi um marco na minha vida. Eu não sei o que aconteceu ali, deu um clique diferente. E no fim desse evento, eu fui falar com o pessoal do Atos 2, porque na época o Silas veio com aquelas coisas de tocar guitarra com as duas mãos, né? E aquilo era, nossa, aquilo era incrível. E aí eu fui falar com eles, falei, olha, eu queria aprender, queria tocar com você, aprender a tocar com vocês dão aula né, de guitarra e tal. E aí eu comecei a ter aula com eles, então. Comecei a ter aula de guitarra Inicialmente eu comecei a ter aula de bateria com o Bal, e depois eu decidi mudar de instrumento. E aí eu fui ter aula de guitarra com o Silas, né? E eu comecei até, isso eu já devia ter uns 15 anos, eu comecei a ter aula de guitarra com o Silas, e num determinado momento ele falou, Ricardo, você não quer tocar Acho que depois de uns 6 meses que eu estava tendo aula com ele falou, Ricardo, você não quer tocar na banda? Cara, eu imediatamente, né, imagina, né, aceitei e comecei a tocar então com 15 anos, 15 para 16 anos na banda Atos 2. Então você tocou com praxedes? Toquei com Praxedes. Eu entrei na época na gravação do disco Cenáculo. Nossa! Era Actus 2, não era isso? Actus 2, exatamente. Actus 2. Então aquele menino que ia assistir o Tio Cássio, passou um tempo, eu estava tocando no Tio Cássio. A gente tocou uma vez lá, foi muito legal, inclusive. Caramba! Então eu tive esse privilégio de tocar no Tio Cássio com Atos 2. E eu toquei sim na época do João Carlos Praxedes, eu entrei na época do disco Cenáculo. E foi assim que eu entrei no circuito aí. Uma dúvida que eu tenho, Ricardo, porque assim, hoje, essa questão da guitarra, ela é mega consolidada, nós temos infinitos guitarristas, inclusive um que mundialmente assim, é reconhecido, o Matheus Dassato, né? Ele é uma referência hoje, então hoje não faltam referências para a galera. Mas nessa época que a gente está falando, é uma época que de fato a música está em transformação. Você citou o Rebanhão. O Carlinhos era um guitarrista do Rebanhão, mas o Carlinhos nunca foi conhecido por ser virtuoso, né? Sim. Aquela questão do... Tinha o Sinal de Alerta, que tinham ali 2 guitarristas, que já é uma banda que começa com 2, mas no Rio de Janeiro, a gente está falando de São Paulo. A tua referência na guitarra, de imediato, a te despertar, foi o Silas? Foi. Foi ele, então? Foi o Silas, na verdade, assim que eu vi, na época foi o Silas, realmente.
Porque a gente estava falando de uma época de Guitar Hero, né? Exatamente. No rock você tinha Van Halen, Joe Satriani, Steve Vai, Yngwie Malmsteen, né? Mas quem começou a trazer isso para dentro da igreja foi o Silas, né? Com distorção e com o Two Hands. E ali isso me chamou a atenção. E uma outra pessoa que me influenciou muito também, que eu admiro até hoje, foi o Kiko do Roupa Nova. Ah, O Kiko até hoje eu admiro demais assim, o timbre dele, o sentimento que ele coloca nos solos. Então, inicialmente foram essas duas as minhas referências. você falou da questão do timbre. Como era nessa época para você conseguir um equipamento bom? Amigo, eu te falar que isso foi uma das dificuldades da época, né? Aliás, eu até sinto muito, porque eu acho que a banda Kadosh, Atos 2 na época, era muito musical, tinha um repertório muito bacana, mas a gente não teve acesso ao melhor para poder fazer um projeto e produzir um projeto. Então, isso é uma coisa que eu acho que faltou, assim, a gente ter não tinha recursos, não tinha a mentalidade que tem hoje, não tinha os acessos que tem hoje. Então, acho que se a banda tivesse sido melhor gravada, na época, melhor produzida, acho que teria ficado um legado ainda maior. Mas na minha época, quando, por exemplo, eu fui para Renascer, eu nem guitarra eu tinha. Qual? Mesmo tocando no Kadosh. Mesmo tocando Kadosh, comecei a tocar com guitarra emprestada, e depois que eu fui começando a adquirir os equipamentos, né? Mas mesmo assim eram equipamentos que, comparado com o que o pessoal usa hoje, né? Hoje você pega a pedaleira de um cara e compra uma casa com aquela pedaleira. Casa, Exatamente. não digo, mas um carro você compra. Então, muitos dos solos que foram gravados é guitarra e amplificador. Não tem, não tem pedaleira, não tem nada muito fora, não. Tinha que tirar o som no dedo mesmo. Caramba. E quando você disse que o primeiro que você gravou foi o Cenáculo, né? O Cenáculo, na verdade, eu entrei, mas eu não gravei. Já estava gravado. Eles estavam gravando, foi o primeiro estúdio que eu entrei, inclusive. Eu me lembro de ir lá no Guidon, sentar na porta, ficar esperando o pessoal chegar. E foi o primeiro estúdio que eu entrei, estúdio Guidon. Nossa, foi com o Edielson, o Aureliano? Foi, exatamente. Foi Edielson. Caramba! Edielson. Então, quem produziu esse disco, a gravadora que produziu foi. Que era pela Bom Pastor? Não, era Dejanir, um guitarrista que tinha fazia uns LPs de guitarra, instrumentais. Eu não, agora o nome me fugiu. Uhum. É ele que estava produzindo esse projeto, um cara muito, muito bacana, muito simpático, me deu muito acesso. E foi o primeiro estúdio que eu entrei, Estúdio Guidon, na gravação do projeto Cenáculo. O Cenáculo foi o último, juntos, o Praxedes com o Silas? Foi, né? Foi o último. Foi o último. E aí você, de repente, está no meio da banda, tem toda essa questão. É um tempo... A gente está falando de que ano, Ricardo? Isso aí já era anos 90? Finalzinho de 80, início de 90. É uma época que está mudando tudo em São Paulo, né? Tem um negócio ali, o tio Cássio também já... Aí a Renascer já começa, né? Já o Estevão já surge. Você conseguia ter ideia, assim, de que está acontecendo um negócio aqui, está mudando tudo? Ou não, estava só vivendo ali? Você era muito novo, né? Não, o movimento ali da Renascer foi muito forte, né? Porque o que aconteceu foi que tiveram umas situações lá na, na formação lá com o João Carlos Prachedes e a banda ali se dividiu, né? Na verdade saiu, acho que todo mundo, só ficou o Prachedes e os irmãos. Uhum. E aí a gente foi, passamos por uma igreja antes, ficamos alguns meses, porque eu seguia a banda. Onde a banda estava, eu ia. E aí depois a gente foi para Renascer, que bem no início da Renascer, na linha de Vasconcelos.
Tanto que quando a gente chegou, não tinha nem a parte de baixo ainda. Os cultos eram feitos no mezanino. E ali onde estava começando o Carlos Barnea, a formação do Carlos Barnea, o Brother Simeon. E a gente então estava ali realmente no início do movimento. E aí depois começaram as reuniões às segundas-feiras, né, e começaram a chegar bandas, Resgate, Oficina G3, e aquele monte de banda que toda segunda-feira tinha lá. Então eu estava lá nesse momento e era notório que aquele movimento era revolucionário, assim, né? Eram 5.000 jovens por segunda-feira, cantando a plenos pulmões. Então foi um momento realmente que eu tenho muita alegria de ter vivenciado, de ter participado disso. Foi incrível. Uma das coisas que acontece nesse momento o Estevão, ele consegue formar algo que talvez esteja em dificuldade hoje, uma cena de fato, né? Ele forma aquilo, ele consegue ter o espaço, ele consegue ir gerando os eventos na sequência e ele consegue uma rádio, né? Isso. E a imprensa gospel, era moleque, eu lembro porque escutava em casa. A imprensa gospel é um negócio que muda tudo em São Paulo. Sim, e aí, para você ali, quando de repente começou a ouvir o Atos 2, depois Kadosh, na rádio, assim, para você, como é que foi esse momento ali? Eu posso estar equivocado, mas a visão que eu tenho de quem estava acompanhando, ainda menino, mas acompanhando, é que no início dos anos 90, a grande banda era o Kadosh. O Kadosh era o momento áudio de qualquer evento. E você pode confirmar. E como é que foi ver isso acontecer? De repente você é um guitarrista da banda do momento. Como é que foi? Então, eu acho que a música gospel deve muito sim ao Estevão, né? A ousadia dele nessa questão dos eventos, na questão da imprensa gospel, foi fundamental para a expansão, né? Eu, na verdade, primeira vez que eu ouvi a palavra gospel, acho que foi na terça gospel do Dama Choque. Nossa! Mas assistindo, ou você tocou na terça gospel? Eu toquei na terça gospel do Dama Choque. O Kadosh, você já estava na... Era Atos 2 né? ainda. Era Atos 2 na época, porque demorou um pouquinho. Teve uma época que tinha duas bandas Atos 2, a do Praxedes e a nossa, né? E depois, por uma questão de NPI e tal, a gente teve que mudar o nome, que foi para Kadosh. Mas então eu toquei como Atos 2 no Dama Choque, que foi ali onde... Acho que onde começou mesmo o movimento ali do Estevão, com a Bud, né? E ali... E aí veio Marcha para Jesus, SOS da Vida. Então toquei no primeiro Marcha para Jesus, toquei no primeiro SOS da Vida, toquei no primeiro Renascer Praise. Então vivi todo esse momento já no lado como artista, né? E para mim foi incrível, né? Eu acho que realmente o Kadosh na época era a banda que tinha que encerrar os shows. A gente sempre encerrava os shows. A gente tinha a impressão realmente que naquele momento a banda era a maior referência aí da música cristã. Tem um vídeo, se eu não me engano, é do ano de 94, que é um canta-rio, que é o Kadosh que encerra. Você estava nesse? 94, Canta-Rio? Se eu não me engano, é 94, mas o destaque é o seguinte, quem encerra é o Kadosh. Quer dizer, é a banda Kadosh no Rio de Janeiro, uma multidão absurda, eu acho que mais gente do que no SOS, a sensação que tem, e eu não lembro se você está ali tocando, mas se eu não me engano é o ano de 94. Bom, tem que dar uma olhada no vídeo, eu toquei tanto, foram 10 anos viajando pelo Brasil todo, que eu muitas vezes eu não me recordo dos eventos que eu fiz. Imagina, você saiu oficialmente do Kadosh que ano? Eu saí em 96. Então era para você estar. Então provavelmente foi você. Eu cito isso porque me chama muito a atenção a grandiosidade do evento, que era da MK, a MK já era uma potência, mas o fato de assim, ser no Rio de Janeiro e quem encerrou foram vocês. Pelo menos assim, na gravação, no VHS lá, na gravação, a última banda é a Kadosh.
E é, assim, um negócio impressionante, assim, é uma multidão mesmo. E eu falo, caramba, como de fato o Kadosh foi fora da curva, porque a gente tá falando do Rio, e o Rio era muito forte, a cena do Rio de Janeiro era muito forte. Mas nós viajamos o Brasil todo, e todo lugar que a gente ia era assim. De Manaus, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Mato Grosso, a gente fez tudo, Brasília, a gente rodou muito, muito o Brasil. Uma, E tudo de ônibus, né? Não tinha essa coisa de avião, não. até porque a banda era enorme, né? Não, rapaz, teve viagem que a gente ia com 2 ônibus. É Tinha um um coral negócio ainda. impensável hoje, né? É um negócio Tinha um coral impossível. ainda. Tinha um coral, então era um ônibus para a banda, um ônibus para o coral, e filho de músico, e nossa, era uma loucura. Quando a gente pensa nessa questão, inclusive, uma curiosidade aí. Nessa época, você não era conhecido e nem chamado por Ricardo Carreiras, né? Sim, sim. Nos discos, quando o pessoal vai olhar lá, aparece lá, guitarra, né? Cebolinha. Como é que isso surgiu na banda? Você era o caçula da banda, né? Então, porque quando eu comecei a estudar com Silas guitarra, eu tinha meus 15 anos, eu tinha acabado de passar no vestibular do ensino técnico de eletrônica na escola Getúlio Vargas, Nossa. que na época era difícil de entrar nesses colégios técnicos, né? E eu entrei e eu fui vítima de trote. E então me raparam a cabeça quando eu tinha ali os 15 anos, por ter entrado nesse curso técnico. E quando começou a crescer meu cabelo, começou a crescer arrepiado. E foi justamente nessa época que eu tinha uns 15 anos, inclusive foi o Praxedes que me deu esse apelido. O Praxedes, nossa! Foi o Praxedes que me deu esse apelido. E pegou, cara, pegou, e eu tento apagar ele, mas não tem jeito não. Ficou. Os discos, a referência, né? De vez em quando eu ainda vejo, quando eu falo assim, conversando com alguém, e falo, né, de você, falo, não, o Ricardo era o guitarrista do Kadosh, a turma fica, Ricardo Kadosh? Não associa. Agora, tem uma outra questão ainda do Kadosh, a gente vai falar de outras coisas aqui, mas uma curiosidade. Vocês eram uma grande banda. O Kadosh, eu aprendi nesses anos, fazendo as lives, conversando com o povo, já foram muitas. A gente não pode chegar e dizer, e precisar dizer, foi a primeira ou foi o maior, porque história é um negócio que tem muita variante, né? Mas, assim, eu vejo o Kadosh como uma banda, assim, completamente fora da curva. E extraordinário. O instrumental do Kadosh é um negócio. Até ontem você comentou comigo sobre uma música que você entende, né? Você já falou da questão técnica. Nossa, tá péssimo, tá mixado, não tá legal, o som tá no curto. Mas é um negócio impressionante. E os músicos, a gente tem ali a questão do Bal e do Ted, baterista e baixista extraordinário, e eles vão. E eles vão para o Renascer Fraser, eles entram na Renascer, eles se tornam músicos da Renascer. E você era o grande guitarrista daquela turma, não era o Juninho Afran. O Juninho Afran veio na sequência. Você não tocou, você não foi um músico da Renascer, ou foi? Você chegou a ser convidado, teve isso ou não? Não, eu toquei no Renascer Praise 1 e acho que toquei no Renascer Praise 2. O Renascer Praise, na verdade, o primeiro projeto ali, meio que reuniu todas as bandas todas as bandas, vocês fazem essas 2 músicas, você faz essa e tal. Então eu participei do Renascer Praise 1 e Renascer Praise 2. Eu não lembro que ano foi isso, mas em algum momento eu saí para a vida de empreendedor, né? E aí, quando as coisas começaram a dar certo na minha empresa, eu realmente tive que fazer uma opção eu tocava ou dirigia a empresa. E eu optei por dirigir a empresa, né? Entendi. Então aqui já tem um fator interessante, porque a imagem, de um modo geral, que as pessoas têm, até porque, vamos falar, naquela época você tinha um público impressionante, você tinha uma audiência de rádio gigantesca,
o SOS da Vida, eu lembro, acho que foi o terceiro, assim, tipo, ter cobertura da Globo. A Globo levar helicóptero, mostrar, Sim. né, ter cobertura no jornal. Então a sensação que a gente tem, tá gerando dinheiro, o povo tá recebendo, tá ganhando dinheiro. E Ah, sim. você era da grande banda da época. O dinheiro É. até circulava, mas não era como as pessoas pensam e nem como é hoje, correto? Aliás, a minha motivação de empreender, de montar um negócio, foi porque eu vi que ali eu não ia conseguir sobreviver, Caramba. entendeu? Já quando eu cheguei ali nos 19 anos, 20 anos, você tem sonhos, quero casar, quero ter minha casa, quero comprar meu carro, eu quero, na época era o sonho dos jovens, isso aí, hoje em dia já não sei Mudou como um é que tá, pouco. É. mudou um pouco. Mas na época você tinha essa idade, bom, preciso casar, preciso comprar um carro, preciso comprar uma casa, constituir uma família. E o que acontece é que, com o cachê que a gente ganhava, cara, não ia ser possível. Não ia ser possível. Ainda mais uma banda como era o Kadosh, né? Que tinha que dividir em 50. 50, né, cara? Então, por melhor que fosse o cachê, que eu acho que foi assim, foi um dos equívocos, assim, do Silas em relação ao Kadosh, foi sempre colocar tanta gente. Eu não posso reclamar porque ele me colocou, né? Sim, Se não sim. fosse ele, eu não teria tido essa oportunidade. Aliás, ele é o grande. Se hoje existe a Mozilla, se hoje é, eu consegui estar no meio da música, foi porque um dia ele me deu a oportunidade. Mas essa questão de ter muita gente na banda também inviabiliza muita coisa, né? Claro. Muita coisa, né? Você vai fazer uma viagem, é mais passagem, é mais hospedagem, o cachê fica dividido por mais pessoas. Então, isso fez com que eu tivesse que procurar uma alternativa. Então, eu fui empreender por necessidade. Uau. Eu fui empreender porque eu tinha sonhos e ali eu não ia conseguir. Naquele momento eu não enxergava, né? Diferente de hoje, né? O cara vai fazer um show de prefeitura. Então, já aconteceu de você olhar assim e ver, até porque você continua, e a Muzili tem os artistas, você vê, a gente ouve e lê algumas coisas, né? Um show em lugar tal, R$ 300.000, assim, o É. cachê. Aí, em algum momento você já pensou, caramba, se isso fosse na minha época, já teve, assim, uma comparação sua? Você pensar, puxa, isso não aconteceu comigo. Não, acho que não só isso, né, Ramon? Porque na época a gente fazia mesmo por amor, né, cara? A gente fazia por amor, você não tinha uma perspectiva financeira, você fazia porque você gostava daquilo, porque você, né? Então eu vejo algumas coisas hoje, eu falo, gente, vocês não sabem o que a gente passou, né? Mas teve uma situação que eu fui para o Rio de Janeiro, cara, deixaram a gente numa casa que não tinha janela. Eu acordei no outro dia, parecia que eu estava com catapora, de Nossa. tanta picada de inseto que eu recebi naquela noite, né? Fora coisas do tipo fazer viagem de ônibus São Paulo, Brasília, Brasília, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, São Paulo. Eu lembro de ter ficado 18 horas no ônibus, né? E aí você vê algumas coisas hoje, o pessoal reclamando, cara, com tudo, assim, com todo o acesso que tem, com toda a facilidade que tem, realmente isso aí me pega um pouco, sabe? Isso Tem aí. gente que diz assim, não, eu não vou, eu não rodo a mais do que 50 quilômetros do aeroporto. Eu já vi, eu já É, recebi, né, assim, é. instrução ou exigência, né, quando você vamos fazer evento, aí o grupo coloca, não, mais de 50 ou 100 quilômetros do aeroporto a gente não vai, ou para ir o preço dobra, é um negócio assim, eu falei, caramba, a coisa mudou bastante. Na nossa época isso era impensável. Você tem que tocar na. Cara, a gente fazia culto quando a gente estava no Praxedes lá, a gente fazia evangelismo nas praças. Então o evangelismo era assim: você sábado de manhã chegava na igreja, desmontava o PA da igreja, os equipamentos, você mesmo colocava dentro do caminhão, chegava na praça, você descarregava, montava todo o equipamento, ok? Aí você tocava. Isso era sábado. Aí você desmontava o equipamento da praça, colocava dentro do caminhão
E tinha que no outro dia, domingo de manhã, a escola dominical, o equipamento tinha que estar montado. E aí você montava o equipamento na igreja, você tocava de manhã na igreja, tocava à noite na igreja. Teve uma vez que eu fui tocar e minha mão estava tremendo de tanto carregar a caixa. Então aí você vê umas coisas hoje, você fala, cara, sabe nada, né? Então, essa diferença é muito grande, é gritante. É isso. E, e você vê e passa por tudo isso, aí você falou que você foi empreender. E você foi empreender dentro da música gospel, né? Sim. Como foi que você teve a sacada para iniciar o que se tornou a Aliança? Tá, foi o seguinte, eu cheguei então lá com os meus 19 anos, eu vi que não ia dar para conquistar meus sonhos com o cachê que eu ganhava da banda. E não que eu fosse ambicioso, assim, é que não ia dar, né? E aí eu, na verdade, eu fui pedir um. Na época tinha o Estevão tinha comprado lá o. Não sei se comprou, o que aconteceu lá com o Copan, que tinha uns 48 empresários do Copan, não sei que número que era. Acho que eles arrendaram, né, por um Copan. Eu sei que tinha alguns empresários na época, na Renascer, e o Estevão me arrumou um emprego. O Estevão me arrumou um emprego na Central das Antenas, ali na Rua Santa Ifigênia. O proprietário era o senhor Edson Flor da Rosa, e eu fui trabalhar, então, numa distribuidora de antenas. Tá? Antenas, equipamentos, tinha antena parabólica, um monte de material elétrico lá. E ali eu fui, então, trabalhei 9 meses ali. 9 meses. E foi justamente numa época que saiu o CD Encontro Compromisso. Era a época que estava acabando o vinil e começando o CD. E tinha muito crente ali na empresa. E quando saiu o CD, eu fui levei esse CD para vender na empresa para os amigos ali. Cara, eu vendi mais do que eu ganhava no salário, entendeu? A minha receita é menor do que o meu salário mensal. E ali eu falei, caramba, não existe uma empresa distribuidora de produtos cristãos com esse formato, né? Porque lá você tinha vendedores, setor de cobrança, logística, tal. E eu aprendi, então, nesses 9 meses, como funcionava o negócio, e me deu um clique. Falei, poxa, eu vou montar uma distribuidora de produtos cristãos. Isso foi em 1994, provavelmente, 93, 94. E aí eu pedi demissão e fui montar, então, a Aliança, a distribuidora Aliança. E eu comecei, então, revendendo produtos, LPs, fitas cassetes, e aí começou a virada do CD, que foi uma época muito... Você ainda pegou LP na distribuidora? Vendi LP do Nelson Ned, Jesus Está Vivo, vendi LP Tempo de Louvor, Tempo de Adoração da Unidade Vila da Penha. Porque você pega geral, claro. Eu entrei em Vencedores em 96 e eu ainda peguei vinil lá. Sim. Ainda tinha muito vinil. Agora, a partir de 96, os CDs entrou aquele processo de remasterização dos discos. Sim. E toda discografia... Vencedores tinha uma discografia gigante, né? Nos anos 60, 70, 80. Então eu pego exatamente a época que isso tudo entra em CD. E Vencedores também tinha uma distribuidora, mas era uma distribuidora daquela linha de MPB, né? Então eu peguei ali a partir de 96. E você já estava no mercado, você distribuía todo mundo. Eu comecei distribuindo todo mundo. E eu não sei se você vai recordar, mas porque eu acho que foi até um dos grandes fatores que o Kadosh teve sucesso, porque as pessoas compravam um aparelho de toca CD, mas não tinha CD. Então, o CD que saísse no momento, você comprava. Você comprava pelo formato, você comprava pelo artista. Então, você tinha um toca-CD em casa e você queria ouvir um CD. Só que não tinha catálogo, não tinha a venda ainda. Então, quem saísse primeiro ali com os CDs, a pessoa comprava.
Então, o Kadoshi, o disco, o CD foi um CD duplo, né? Era um CD só, mas com 2 discos. Foi o Encontro e o Compromisso. O carro amarelo, E né? O Cadillac, não lembro que carro. aquele carrinho antigo e tal. E, então, teve uma vendagem muito expressiva, porque era o que tinha no momento para se comprar. Então, muita gente consumiu o Kadoshi porque foi um dos primeiros a ter esse CD. A ter o disco, o álbum em formato de CD, né? Era Gospel E isso Records, ajudou Ricardo? muito. Não foi, era independente. Foi independente, porque tem disco pela Bom Pastor, né? Eu lembro que tem Bom Pastor em Tem alguma um, coisa. tem um disco ao vivo pela Bom Pastor, O do mas o Pacaembu. Kadoshi era independente. Então, foi aí que eu comecei também, né? Na verdade, eu comecei primeiro fazendo a distribuição do Kadoshi. Então, a gente pegava os CDs e aí comecei a vender para as livrarias evangélicas e tal, e depois eu montei a aliança. Antes da aliança ainda teve eu teve um pequeno período que eu gerenciei essas vendas do Kadoshi. Ah, era só pelo Kadoshi, entendi. E aí tem esse momento ali dos anos 90, quando o CD é caminhando para o final dos anos 90, a coisa de fato vira assim um universo, né? As vendas são impressionantes, e aí você já está vivendo plenamente a vida empresarial, mas tem a questão que você começa também a produzir trabalhos, começa a olhar também para a questão da Sim, produção. sim. Tá, Ramon, eu vou te pedir só um minutinho, tá? Tá, Você me dá 2 minutinhos? tá bom, tá bom. Muito bem, então a turma, que vocês estão acompanhando a história, o Ricardo já volta. O Ricardo já volta e vocês vão aí comentando, né? Conheciam essa parte da história? Como é que vocês estão vendo aí, estão relembrando aí alguns episódios? E aí, como é que está acompanhando toda essa história? Vai escrevendo aqui enquanto o Ricardo volta. Vão comentando aí o que vocês lembram, né? Muita coisa mesmo acontecendo. No YouTube eu edito aqui, eu corto, mas está aqui, ó. Tá vendo? Ah, não sabia? Sabendo agora. O Xuxa tá por aqui também, né? O grande Claudir, o Xuxa dos estúdios da Bom Pastor. Aliás, Xuxa, se você estiver por aqui ainda, eram estúdios mesmo? Era mais de um. A gente fala estúdios, mas às vezes é um só, né? Então tem muita história. Vão escrevendo aí enquanto o Ricardo volta aqui para a conversa com a gente. E aí? Estão relembrando? O que está chamando a atenção de vocês aí desse universo? Tá vendo? Dá para imaginar, sim, a situação dos músicos naquela época. Você imagina um guitarrista hoje de uma banda, não vou nem dizer uma banda top. Opa, voltou. Voltei. Pronto. Então vamos continuar aqui. Como é que você entra agora nesse universo de produção? Tá. Bom, aí já com a empresa, aí eu tinha os contatos, né? Tinha os contatos com todo mundo, já tinha esse networking aí. E aí eu falei, bom, vou fazer alguns projetos. E eu comecei fazendo o primeiro projeto, que foi Comunhão e Adoração 1, com Robson Nascimento, o Gerson, Priscila Maciel. A gente gravou Bom Estarmos Aqui Louvando a Deus, gravamos Rendemos Glória, que é da Soraya Moraes. E ali foi meu primeiro projeto. Primeiro projeto que eu produzi com o Márcio de Carvalho, o Woody, né? Woody, que hoje é piloto de avião. Piloto de avião. Se você me falar que ele tá pilotando avião, você pode ter certeza que eu desço na hora, viu? Ele era genial, fazia umas coisas muito legais. E como todo gênio, né, meu? Tem aquelas coisas, opa! Melhor não arriscar, né? Mas é um grande amigo, passei já, outro dia, ele não mora mais no Brasil, foi nos Estados Unidos, e passei lá na casa dele, Que legal. É uma amizade incrível. E aí você começa o Comunhão 1 em estúdio. Isso. Que mais? Aí o Maurílio Santos vai para a Aliança também, né? Aí o Maurílio, ele decide fazer um disco solo, faço o disco Paz, do Maurílio Santos. E ali você tá naquela época de Robson Nascimento, de Pedra Viva, né? Pedra Viva Black, né? Era um negócio impressionante. A gente investiu bastante nesse gênero também, gosto muito. E
E aí acho que o primeiro grande sucesso nosso foi no Comunhão e Adoração 2, que a gente gravou uma música do Natinha, Sonda-me, que eu chamei a Aline Barros com 17 anos e o Robson Nascimento para fazer aquele dueto que ficou eternizado, né? Inclusive, ô, Ricardo, essa é uma curiosidade, porque essa é uma música que traz a Aline de volta, assim, pro grande. Porque a Aline, ela tem alguns. A Aline é talvez a primeira grande estrela, no sentido de artista, Sim. da era gospel. Eu acho que é a Aline, né? Mas a Aline, ela tem uns momentos, assim, de ápice absoluto, de repente ela dava uma sumida. Sim. E ela tava naquela fase, assim, um pouco de descida, até porque tinha tido a polêmica com a Xuxa, não tinha? Já tinha tido Minha Rainha, que ela tinha cantado? Não, eu acho que nesse momento não, porque Ainda não? ela tinha, Mas essa ela tinha música feito, traz a Aline de volta. A Aline volta com muita força com Sonda-me. eu acho que isso aconteceu mais no segundo Sonda-me dela, no que ela lançou pela MK. Sim, lá sim, com a música do Edson. Isso, eu acho que nesse caso, sim, no meu caso, eu acho que era um pouco diferente. Ela tinha feito o disco Sem Limites, Isso, que é um disco incrível. muito bom. Acho que um dos Roupa Nova. grandes discos da Roupa Nova produziu, o solo do Kiko, mixagem, tudo, repertório, um dos grandes discos da música cristã, com certeza. Ela tinha feito esse disco Sem Limites pela Grapevine, gravadora Grapevine. E aceitou o convite. O pastor Ronaldo, grande amigo também, gente finíssima, acho que um dos grandes responsáveis pelo sucesso da Aline, e aceitou o convite, então, de gravar a música Sonda-me, ela e Robson Nascimento. A gente estava naquela época dos filmes da Disney, que terminava os filmes da Disney e você tinha os duetos, né? People Bryson, Celine Dion, a Bela e a Fera, Aladdin, e naquele momento eu ouvi essa música num disco ao vivo do Pedra Viva. Gratidão, o nome do disco. Gratidão. Eu ouvi essa música lá e cara, eu não sei o que passou na minha mente. Falei, cara, essa música ia ficar boa nesse formato de dueto Disney, né? E aí chamei o Woody para fazer o arranjo. O Woody destruiu, né? Destruiu no bom sentido, né? Ficou maravilhoso. Ele fez tudo com os teclados, toda a orquestração e tal. Gravei uma guia com o Robson e mandei para o pastor Ronaldo. Quando eu mandei para o pastor Ronaldo, eu não sei se ele estava muito afim de gravar, mas quando ele ouviu, ele falou, Ricardo, vamos fazer. E aí, então, eu gravei a Aline Barros, ela devia ter uns 17 anos, e foi incrível. Esse dia no estúdio, sabe quando você fala, meu, tem um negócio aqui... Percebeu que tinha algo. Foi incrível. Fiquei uma semana flutuando, vendo o Robson e a Aline cantando ali, e o que saiu daquela interpretação, a interpretação dos dois juntos foi incrível. E na época você tinha a Rede Aleluia, né? Tem hoje ainda, né? Mas a Rede Aleluia mandava muito em comunicação. E eu chamei num dia eu chamei na verdade, eu preciso revelar uma coisa. Eu descobri que a Aline estava finalizando o segundo disco dela, que acho que é o Voz do Coração. Da capa eu lembro. A capa meio branca, ela assim, eu sei qual é o segundo. Um passarinho contou para mim e falou, olha, ela tá finalizando o segundo disco dela. Eu falei, meu Deus, e agora? Aí, correndo, chamei o Gesiel. Nossa. Saudoso Gesiel. Era o baixista da banda Rara. Grande amigo, um cara incrível, que faleceu na pandemia. Acho que, para mim, acho que foi a maior perda na pandemia, assim, de um amigo, foi o Gesiel. Só abrindo os parênteses aí, o Gesiel foi quem me arrumou o Bourbon Street para eu gravar a Isadora Pompeu. Caramba! Ele era engenheiro lá do Bourbon Street e eu queria um espaço não tão grande, porque a Isadora não era tão conhecida, mas diferente, legal, como a gente sempre procura uma locação. Sim. E o Gesiel foi quem viabilizou isso para mim, então eu tinha um carinho muito grande por ele, desde a época da banda Rara até aí ele sempre foi muito gentil, né? É muito especial.
E, enfim, voltando, eu falei, Gesiel, é o seguinte, nós precisamos mixar essa música urgente. Preciso mixar essa música urgente da Aline com o Robson. Chamei o Woody. O Gesiel trouxe alguns equipamentos. Cara, minha mesa era uma mesa Behringer. Mesa que, eu não sei, meu, hoje é impensável, né? E aí, tanto que o Gesiel trouxe alguns equipamentos para somar, para mixagem. Aí a gente passou a noite mixando. Mixamos a música. Acho que eu masterizei, devo estar masterizado com o Luciano Vassão. Peguei um CD Domínio sem. Digital era a empresa do Luciano. É, Ele e o Edu. Aí eu peguei o CD ainda, a Master. Liguei pro cara da Rede Aleluia. Não me recordo o nome dele agora. Marquei um encontro com ele. Falei, olha, eu tenho aqui um negócio que eu queria te mostrar. E aí eu, então, deixei com ele a música Sonda-me, do Robson com a Aline. Cara, quando ele ouviu aquilo, foi incrível. No outro dia tava na programação. E aí, então, antes da Aline lançar o segundo disco dela, eu saí com essa música, né? Que foi um estouro. E que depois o pessoal procurava no disco da Aline. No CD dela eu não achava que era dela. Tava nesse disco Comunhão da Oração 2, que a gente trouxe Carminha Célia, Silas, Marcos Góes, Jerusa, Ademar, várias pessoas participaram do disco Comunhão da Oração 2. Marcos Góes nos anos 90 também era uma lenda. O cara com a Vigília, né? Sim. Ele arrebentou, vendi muito a Vigília. E então aí acho que foi o grande primeiro sucesso da gravadora, né? Isso foi em 96, cara. 96. É de 96 essa música, meu Deus do céu, achei que era um pouquinho depois. 96. E interessante, porque você falou que levou para a Rede Aleluia. Isso. A Rede Aleluia, como o nome diz rede, né, universal, é o Brasil inteiro. Mas em São Paulo a gospel era mais forte, não era? Não, eu não sei, porque tiveram períodos que a rádio muda de frequência, ainda no ar, É verdade. Eu não vou me Teve recordar. uma época que foi para Manchete, né? Quando eles compram a questão da Manchete, muda. Mas na época a Rede Aleluia era mais forte. Eles faziam, né? A Record. Em termos de Brasil, né? Ela deve ter rádio hoje em todas as capitais, pelo menos, no mínimo. E na época não era diferente, era uma potência muito grande. E quando entrou lá, amigo, foi. Aí você tem, e aí você já está nessa fase, você já é um produtor, você já está de olho no mercado, você está produzindo, já tem sucessos, mas uma outra virada também muito forte que acontece contigo já nos anos 2000 é o Comunhão 4, né? Comunhão 4 é um negócio completamente fora da curva naqueles anos. Sim. Ali eu vinha então fiz o Comunhão 1, Comunhão 2, Comunhão 3, e aí chegamos no 4 que começava a ser necessário você ter vídeo. Entendeu? Já não fazia. Tinha o DVD agora, e não fazia mais sentido você gravar um projeto sem vídeo. E aí o Paulo Rogério tinha, acho que saído da Renascer, o Ney Gomes. E eu falei, vamos gravar, vamos fazer o Comunhão 4 então. E aí a gente fez esse projeto lá na Igreja do Nazareno, em Campinas. E ali é engraçado que a gente tem algumas pessoas ali muito interessantes, né? Sim. Você tem ali no backing, você tem o Tom Carfe, que deve ter sido uma das primeiras gravações dele. Magrinho, fino, né? Mas já cantando muito, né? Danny Grace, eu tenho o Sérgio Saz ali no backing, né? E muita gente, né? Eu tive a oportunidade de ver os inícios, né? Então, muita gente que hoje tá no mainstream aí, a gente começou fazendo backing vocal pra gente lá atrás, né? A própria Raquel Novaes, Baruch, então e o Comunhão 4 foi muito legal por causa da musicalidade, que Ney Gomes, Paulo Rogério, esse pessoal que tinha uma musicalidade, tem, né, uma musicalidade muito grande, e a parte do vídeo já começou ali O Comunhão 4 é de que ano? 2002? 2000 ou 2001.
Acho que no Início dos anos 2000. Aí tem uma curiosidade que eu queria ver contigo, porque no início dos anos 2000, a gente tá iniciando o fenômeno Diante do Trono, tá? Diante do Trono começa ali, mas eu acho Sim. que o Preciso de Ti deve ser 2002, alguma coisa assim. Sim. Mas o Diante do Trono já era um negócio diferente. Tá. E já estava entrando na fase da famosa adoração profética, né? Sim. Você já tinha essa linha. O Comunhão é muito diferente disso. Aliás, Sim. eu acho que o Comunhão é o mais próximo que a gente teve do que o Ron Kenoly fazia. Isso, exatamente. Da A gente Intec. gravou algumas músicas dele, né? Isso, maravilhoso. E acho que Grande Deus, o nome da música, Santo Deus. Tu és forte, acho que é. Isso, que é fantástico. São duas dele, né? É o que mais se aproximava, que era o que a gente ouvia na época, né? Cantar e exaltar, essas coisas. Até hoje, inclusive, quando eu apresento para a turma mais nova, o pessoal fica achando que é um CD novo. Que eu falo assim, ei, isso aí saiu quando? Isso é novo? Eu falei, é novo, em 2002. Ele continua extremamente atual. É um CD que não envelheceu assim um mês sequer. É impressionante a qualidade do Comunhão 4. E um um DVD que marcou a vida de muita gente. Eu tive com o Brunão do Morada, né? Falou, cara, eu vi demais esse projeto. Cantava todas as músicas, então influenciou muita gente também, né? Muita gente que hoje tá aí no mainstream, é gente que na época era adolescente e ouvia essas coisas, né? Mas eu acho que desde lá, Ramon, eu já tive uma preocupação com a questão da produção. Então, na época, quem que era a melhor empresa de vídeo? Era fulano, então eu fui atrás dele. Quem é que fazia melhor mixagem? Então eu fui atrás dessas pessoas. Então, tudo isso contribui para que o projeto ele tenha uma vida maior, né? Uma vida longa, né? E realmente é um projeto que eu tenho muito orgulho. Até hoje o pessoal comenta, até hoje eu vou no igreja, eu ouço uma música de lá, bem bacana. E de modo geral, essa tua qualidade, essa tua característica, Ricardo, ela te fazia meio que nadar na contramão, no meio, naqueles anos, né? Eu lembro de uma questão, quando eu trabalhei na Aliança, eu entrei no final de 2004 para o começo de 2005, a Aliança tinha uma dificuldade enorme com relação à turma que estava estourando e o pessoal explodia, mas de verdade, mas a galera não tinha organização nenhuma, não tinha documentação, não conseguia entregar. Era uma loucura lá, porque não tinha nota fiscal. E você... Aconteceu muito. Eu tenho a impressão que naquela fase você era a maior distribuidora da música cristã, principalmente porque você tinha acesso a todos os mercados seculares, não é? A gente com certeza contribuiu também para essa expansão por ser muito organizado e acho que não só a gente, acho que uma outra empresa que eu preciso reconhecer também muito ousada e que fez a música gospel crescer muito é a MK. Sim, no Rio de Janeiro. Então, ali a gente começou a vender para as grandes redes, né? Grandes redes de supermercados, grandes redes varejistas, que foi um negócio assim, que a gente nunca imaginava. Você chegar numa prateleira do supermercado e ter o CD do Roberto Carlos e o teu CD do lado lá. Isso foi um desafio que foi superado e não foi só a gente, mas a gente era uma das poucas empresas que fazia que conseguia colocar os produtos nessas redes varejistas, né? Outra coisa uma outra curiosidade que eu tenho, você teve um período, e eu acho até hoje que foi o melhor período em termos de representatividade do Marcos Witt no Brasil. Eu acho que a época que o Marcos Witt foi mais bem tratado foi o período que teve com você. O quanto que essa relação com a Canzion, no sentido, eu estou falando de referência, eu não estou nem falando da questão empresarial, eu estou falando de referência de produção, do que eles faziam. O quanto isso marcou a tua visão ou o teu jeito de produzir, porque você pegou a Canzion numa época de projetos muito fortes. Talvez o mais bonito do Marcos Witt, até aquele de aniversário, eu acho que é de 35 anos dele, eu não lembro, é o Deus de Pactos, né? Sim, maravilhoso.
Você vivenciou isso de perto. Essa relação com uma empresa internacional nesse nível, como isso, como isso te influenciou? Ou não também, de repente? Acho que em termos de produção, nem tanto. Não me influenciou tanto, não. Isso eu já vinha com Uhum. essa tendência aí, né? Na verdade, desde sempre, eu sempre busquei o melhor. Ah, como é que eu chego nesse som melhor? Como é que eu chego nesse vídeo numa qualidade melhor? E até hoje estou assim. Até hoje estou buscando e aprendendo. Mas sempre uma característica nossa. Então, nesse sentido, não foi influência deles, não. Hum, mas é uma coisa que eu tenho muito orgulho, por exemplo, é quando o Marcos Witt assistiu o projeto do Ademar. Quando ele assistiu o projeto de 30 anos do Ademar, ele veio falar comigo, falou, cara, que projeto é esse? Que maravilhoso, que lindo. Então, isso é uma coisa que me dá muito orgulho, assim, de receber um elogio de um cara como o Marcos Witt, né? O projeto do Ademar é outro fora da curva É. também que você está dentro, né? Ah, cara, esse projeto para mim, se não é o melhor, ele tá entre os 5 melhores da música cristã. Cê- Sou suspeito para falar, né, Ramon? Não, claro, eu lembro, é um negócio que me chama muita atenção nisso. Eu fiquei quase 3 anos na Aliança, mais ou menos isso. Mas eu lembro, até hoje, duas coisas que eu não me esqueci nunca com relação à Aliança. Uma foi um dia que a gente saiu, que eu ficava, já estamos falando de coisa de quase 20 anos atrás, né? É. Eu já ficava no pé querendo saber as histórias, eu te perguntava muito. E um dia a gente saiu. E você me contou muita coisa. A gente teve uma conversa mais ou menos assim. Eu não lembro o nome do lugar, mas era um lugar bem gostoso, pequeno, e a gente conversou muito tempo. Eu lembro de você falando do teu desejo de fazer um projeto com a Ademar. Eu lembro, Ricardo, até hoje você falou assim, Ramon, eu consigo escutar a Ana Paula cantando Amigo de Deus. Isso quase 2 anos antes do projeto. E quando eu vi, porque o projeto saiu em 2007, eu saí no começo de 2007. Quando eu vi ali, de fato, a relação das músicas e vi ali que a Ana Paula estava cantando Amigo de Deus, eu falei, caramba, ele de fato tem um lance de ver à frente, né? E esse projeto, com certeza absoluta, é um dos maiores projetos que a gente tem e virou referência de muita gente de fazer os comemorativos. Então, um dos grandes projetos do século, aí, sem dúvida nenhuma, porque o Ademar não tinha nada assim que tivesse tratado ele tão bem até aquele ano. Sim. Não, e eu acho que é um projeto também que muda toda a questão do audiovisual, né? Ali a gente fechou uma parceria na época com a Casa, como é que é? Casa Blanca, que chama Casa Blanca. Era uma, Casa Blanca. era uma produtora de filmes do Brasil, se não é até hoje. Era com a Record, a Casa Blanca fazia novela com a Record, não era? Não, é a referência. Faz tempo que eu as coisas mudaram muito, né? Mas na época quem tinha equipamento de qualidade, lente, câmera, era esse pessoal. E a gente conseguiu fechar uma parceria com eles. Então toda a parte da filmagem. E eu me recordo, Ramon, que eu tinha 2 orçamentos em mãos de produtoras. Um orçamento, dá um exemplo, era 10. O outro orçamento era 30. E também a gente tinha aquela questão do MTV acústico. Era bem Muito forte. Então, e que são projetos também, até hoje você olha e são lindos, né? Tanto sonografia, tudo mais. E eu fui atrás desse pessoal então para gravar. E era 3 vezes mais caro. E eu tinha que tomar uma decisão. E eu optei, não, vamos pelo mais caro aqui, porque eu quero fazer bem feito, quero fazer diferente. E aí foi que entrou a Casa Blanca Filmes também, e o pessoal de captação, direção, que fazia os MTVs acústicos. Uau. E por isso que ele é diferenciado. Uma pena porque na época a resolução era a melhor resolução era 720 por 480, né? Ainda Em era. HD era.
HD, a gente só foi ter HD, que acho que foi o primeiro DVD gravado em HD, acho que foi da Nívia Soares em 2009, que a gente fez. Porque na época foi Blu-ray, inclusive. Eu lembro que o primeiro Blu-ray da música, que também é outro projeto lindo. Primeiro e segundo Blu-rays da música gospel a gente lançou. Você fez produções da Vineyard também sensacionais. Porque a gente pegou a mão, né, de fazer essa coisa nessa linha mais MTV acústico, uma coisa mais bacana. E foi assim, aí veio Ademar, veio Vineyard, veio Nívia. O Ademar puxou, né? O Ademar puxou essa fila. Agora, uma questão, Ricardo. Em 2005, acho que do meio para o fim de 2005, você começou a mudar. Eu lembro disso que estava lá dentro. Eu acho que talvez 2004, 2005, eu acho que tenha sido o ápice de venda de CD no meio evangélico. Porque eu lembro até hoje de olhar a tiragem do Olha Pra Mim, do Apacentar, isso já era 2006. A primeira tiragem, eu não me esqueço, era acho que era 118 mil, a primeira tiragem, que acabou com uma semana. Então, a vendagem, nesses anos, era estupidamente alta. Estou falando de um modo geral. Né? Sim. E você começou a virar aliança para distribuidora de livros. Tá. Porque a aliança era CD, DVD, era questão musical. Sim. E você começou a virar porque você estava entendendo naqueles anos que o CD ia morrer, que a vendagem ia acabar. Mas foi antes, de fato, da coisa, era no momento de alta. Como que você teve esse insight da questão do CD tão antes? Porque o CD vai afundar, eu acho que 2010 é que a coisa vai cair de vez. Então você virou tipo uns 5 anos antes, no auge das vendas. O insight veio do quê? O insight veio de você observar as coisas acontecendo, o MP3, e eu fui de uma maneira, uma precaução, né? Fui diversificando os produtos. A gente já tinha o canal de distribuição, a gente já tinha os clientes, eu tinha toda a equipe, tinha tudo. Por que não aumentar esse leque? E foi realmente o que aconteceu. O CD foi caindo, nosso faturamento de CD foi caindo, e o faturamento de livros foi subindo, de maneira que a gente conseguiu manter um faturamento linear que me sustentou até a pandemia. Eu fui parar de vender livros, né, quando começou a pandemia. 2020. Teve uns 10 anos, então, assim ou mais, que o livro... Exato, que o livro ele compensou a queda do CD. Então, e aí a pergunta que surge natural. Esses investimentos grandiosos que você estava fazendo, nessas produções extraordinárias, alguns já no momento de queda, eles se compensaram? Todo mundo falando para mim, você é maluco. Você é louco, Ricardo. Eu lembro do projeto da Heloísa Rosa, em 2013, no Teatro Bradesco. E o pessoal, Ricardo, você é maluco, cara? Você está acabando, o que você está fazendo? Mas o meu desejo de fazer bem feito sempre foi tão grande que eu não olhava muito para isso, não. Mas o que depois se revelou ter sido muito, muito bom. Porque quando veio o YouTube, eu tinha um material muito bom para subir. Eu tinha um material de muita qualidade para subir. E a gente nem falou ainda da mudança da aliança para Mozilla, né? Que foi na pandemia, né? Foi na pandemia. Não, foi um pouco antes. Verdade. Porque você começa... Foi Heloísa. Que foi no Bradesco, né? No Teatro Bradesco. Porque aí você vê a música digital surgindo, né? E a marca Aliança era muito ruim para algumas coisas. Era uma marca muito comum. É uma marca que tem C cedilha, não é global, não é única. Então, em 2013, eu encomendei um trabalho para uma agência, porque eu entendi que não dava para salvar essa marca. Olha. Não dava para atualizar.
E falei, eu preciso então, eu vou ter que ter coragem de abandonar e construir outro. E aí, quando eu encomendei para uma agência, a marca, e ela veio com essa marca, que é justamente a junção de música e leitura, porque eu trabalhava com os dois, né? Música mais leitura. E ficou Muzile, né? E aí veio um nome, então, único, com 3 sílabas, sonoro, global, com cara jovem, digital. E aí isso foi só. A gente só. A primeira entrega já para streaming a gente já fez com uma nova marca, né? E Então, desde a Heloísa que você está inserido, desde aquele projeto. acho que a Heloísa Rossi foi a primeira pessoa para quem eu mostrei essa marca. Falei, Heloísa, eu vou mudar. E ela gostou muito na época. E aí a gente criou coragem, falou, tem que mudar, vamos mudar, mudamos. Mas ainda com mídia física, né? Você não fez igual o Maurício, que aposentou a mídia física imediatamente, diz, não, agora é tudo digital. Você ainda ficou um tempo, né? Qual foi o teu último CD físico? Que eu produzi, olha, o último CD físico que eu vendi, que foi um, um estoque que voltou para mim lá que eu não estava esperando, foi o Turma do Print. Nossa! Turma do Print, do Chuchu. Uhum. Eu tinha esses CDs lá, a gente distribuiu um tempo, aí eu deixei com o Chuchu para ele vender nas apresentações, ele não conseguiu vender, ele me devolveu. Eu sei que restaram 300 CDs lá, que eu não tinha nem onde colocar mais, porque nessa coisa da pandemia eu parei de vender livros, eu reduzi o escritório, reduzi a equipe, reduzi tudo. Eu vendi na Conde Sarzedas, esses 300 CDs, porque a pessoa estava interessada na caixinha. Caramba! A caixinha acrílica. Vendia R$ 1 cada CD para finalizar. Fiz questão de fazer essa entrega. Mesmo, o último CD. A último CD vendido. Eu fiz questão de ir lá e vender meu último CD. Tá aqui, ó. As 300 peças eu entreguei pessoalmente para encerrar esse ciclo aí. Que coisa, hein? Você começou lá no vinil, encerrou. E a adaptação para o mundo digital, Ricardo? Assim, eu não sabia, né, a questão que tinha por trás do surgimento da Muzile, mas já foi antenado nisso. E você consegue também alguns nomes que representam, né, que representavam bem a Isadora, por exemplo, né? Isso. Você faz um trabalho muito muito bom com essas meninas, com esse povo está explodindo no YouTube. Era você mesmo? Como é que chegou? Como é que você chegou na Isadora? O que a gente entendeu foi o seguinte, olha, agora o mundo é digital, nós precisamos contratar gente que converse com esse público. E aí a gente foi atrás desse pessoal. E aí, quando eu vi a Isadora no canal dela no YouTube, tocando violãozinho lá, eu falei, cara, essa menina é incrível. E a gente foi atrás da Isadora e a gente fechou o contato com ela. E a gente fez o primeiro projeto. Na verdade, o primeiro projeto foi uma live session, que foi já um estouro. E depois fizemos o projeto no Bourbon Street. Caramba. E ali realmente foi uma explosão, né? A Isadora foi um estouro. A Isadora fez isso com quantos anos lá no Bourbon? 16 anos. 16 então, anos. De vez em quando você tinha umas coisas, caramba, a menina com 16 está tocando aqui, você lembrando de você com o Kadosh nessa época? O que você estava fazendo? De vez em quando você tem assim uns... Não, o que eu vejo assim, por exemplo, eu consigo entender às vezes algumas reações dessa geração. Porque o que aconteceu? Eu vou contar um negócio rapidinho para você. Outro dia eu entrei numa padaria e uma pessoa me reconheceu. Pô, você não era do Kadosh, tal, às vezes eu tal. E eu já nem lembrava mais dessa pessoa. Aí ele falou, pô, cara, eu preciso te falar uma coisa. Eu falei, que foi? Falei, cara, eu tenho uma chateação com você, eu tenho uma mágoa com você. O cara falou pra mim. Eu falei, sério, cara, por quê? Ele falou, porque
Antes de você tocar no Atos 2, antes do Atos 2 estourar, a gente pegava o ônibus juntos, a gente trocava uma ideia e tal. E depois que o Atos 2 estourou, que você conseguiu certa fama, uma vez eu fui te procurar no final do culto e você não me deu atenção, cara. Isso eu já tinha saído há muito tempo já. Eu falei, cara, posso te falar uma coisa? É bem possível. Porque eu tinha 17, 18 anos na época, e naquela agitação toda, e talvez naquele momento eu achasse que eu fosse alguma coisa, né? Talvez eu não tenha tido o comportamento adequado. Porque jovem, né, tá, e todo mundo babando ovo pra você lá, e, e talvez realmente eu tenha agido assim, então você me desculpa, me perdoa, né? E aí, às vezes, isso, por ter passado por isso, hoje eu entendo, às vezes, alguma. Que Uhum. hoje é muito, muito potencializado, porque com as redes sociais, cara, imagina, você Sim. pega uma menina de 16 anos, que é carismática, que já veio para esse mundo digital, que faz um vídeo, posta uma fotinho e tem 100 mil likes, 200 mil comentários. Essa pessoa, ela começa, assim, a ter, se não tomar cuidado, a, 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 a ter uma visão distorcida dela mesma, né? E de tudo. São Uma números direção. absurdos, né? É. Você tem a Então, sensação, Ricardo, deixa eu aproveitar, que você tem trabalhado com a nova geração também. sim, Então, mas nessa tua época, na tua época, essa geração da tua época, tanto que são músicos extraordinários. Tinha um lance, você não tinha muita alternativa para se destacar que não fosse pelo talento, certo? sim, Se não é sim. um cara que está debulhando ali, não ia aparecer. Isso Sim. perdeu muito hoje, certo? Ou não? Hoje eu acho que algumas coisas impressionam ainda, algumas interpretações, algumas coisas chamam a atenção, né? Eu acho que o que acontece hoje é que você tem outras formas também de chamar a atenção, Uhum. né? Então, a pessoa que estuda as redes sociais e vai fazer alguma coisa de forma intencional, começa a estudar isso, ela acaba tendo outras formas de chamar a atenção. Mas o talento ainda chama a atenção. Não, mas você já começa, porque como até por essa tua característica de estar sempre muito antenado com o que vem, você já começa a se preocupar com escassez de virtuose? O que eu estou dizendo assim, porque qual que é a grande crítica hoje atual aos músicos de modo geral? De modo geral, a molecada já não tem aquela sede, a qualidade, aquela coisa. Isso deu uma queda. A gente tem muita coisa pré-feita hoje, né? Tudo muito inteligência artificial já é uma Se realidade. fala. Isso aí é que me. Você começa a olhar e já vê assim, ei, tá difícil achar um músico de tal ali para fazer. Já não é um negócio tão simples, já é aquela turma mais velha, você já começa a ver só os cabelos mais brancos, não vê tanto jovem surgindo, ou não? Você entende que, de modo geral. Sem dúvida, a questão da musicalidade caiu demais, né? Caiu demais a questão da musicalidade. Caiu demais. Entendi. Pra gente que foi criado ali nos anos 70, 80, 90, em que você tinha harmonias mais complexas, é, execuções musicais muito mais difíceis, né? Menos recursos. Sem dúvida caiu muito. Não estou dizendo que é ruim, mas acho que Sim. falta recurso, assim. Para a grande maioria, falta recurso. O cara não Você, tem mesmo, entendeu? fazendo um exercício aqui de comparação no sentido, uma banda hoje do nível do Kadosh do teu tempo ali, vamos pegar, sei lá, 93, né? Vocês estavam voando. Uma banda assim hoje, com tudo que tem de estrutura de técnica, você acha que essa banda. Vocês seriam o que hoje, no cenário hoje, assim, com a qualidade e criatividade que vocês têm? Acho que a gente seria o Eli Soares. Porque eu acho que é um grande. Grande nome hoje, né?
É um grande nome e é muito bom, né? Eu sou fãzaço dele, tá? É incrível a musicalidade dele e a pessoa dele também, é muito gentil, muito bacana. Eu acho que a gente seria ali um Eli Soares, que tem a musicalidade com mais qualidade, né? Na época a gente ficou só de musicalidade, por qualidade ficou devendo. Tá certo, Ricardo. Eu sei que você é um cara super ocupado, mas É, ali literalmente a gente tá viajando, né? Aqui. são E 31 anos, né? Só de empresa, fora a parte anterior. pois é, então é muita história. E de modo geral, eu acho que eu estou tentando pontuar alguns marcos, assim, né? Coisas Sim, muito fora da curva que você está envolvido. Claro que tem outros, como eu falei, eu vejo que os trabalhos que você fez com a Vineyard são também extraordinários. Lá atrás já tinha um trabalho, eu lembro o quanto que aquela fase do Daniel Souza com maravilhoso. com a Musi, com a Aliança na época, eu lembro de você mudando, eu lembro que ele mudou toda a parte gráfica do CD do 5 do Centralidade, né? Sim, Já por causa de você, na época o Anderson, né? Aquela preocupação com a imagem, com o logo, com tudo, projetos incríveis. E olhando assim, eu acho que um projeto também fora da curva, um negócio assim extraordinário, é além do Rio Azul, na pandemia, aquilo assustou todo mundo. eles são incríveis, né? Incrível. Eles falamos de Júlia Vitória já. Júlia Vitória, que também é uma menina, né, na época ali, né, alguns 5 anos atrás, pô. Maravilhosa, Júlia. Uma amiga incrível, pessoa incrível também. Bom, ali em Além do Rio Azul foi muito interessante. Para você ter uma ideia, a gente gravou Além do Rio Azul, eu acho que foi uma quarta-feira. A Júlia ia embora para os Estados Unidos na sexta-feira. A American Airlines parou de voar na segunda. Se a Júlia ficasse aqui mais 3 dias, ela ia ficar presa por um bom tempo no Brasil. Caramba. Então a gente gravou ali no comecinho da pandemia, Além do Rio Azul. Além do Rio Azul foi uma ideia do Ananiel Eduardo. Ele que sugeriu essa música. E, e aí a gente queria gravar num lugar clássico. Tentei de todas as formas o Teatro Municipal. Não consegui ali. E aí me lembrei do Palácio dos Cedros. Palácio dos Cedros. E aí o Flauzelino foi lá e quando ele foi lá, ele falou, cara, eu até prefiro aqui do que o Teatro Municipal. A gente já estava imaginando o que faria lá, né? Eu falei, sério, sério, cara, eu acho que vai ficar até mais legal. E aí gravamos então o One Take, né? Foi um desafio bem grande. Não tem corte de câmera ali. A Júlia canta ao vivo. Todo mundo toca ao vivo, né? E por isso fica tão quente, né? Porque é verdadeiro. E gravamos então ali do Rio Azul, acho que numa quarta-feira. ah, a Júlia vai embora na sexta-feira. Segunda-feira a American Airlines fala, não, não voamos mais. Aí, enfim, começaram as estatísticas da pandemia. 5 mortes, Hum. 8 mortes, 10 mortes, 15 mortes. Tá, começou. E eu falei, cara, onde vai parar esse negócio? Comecei a fazer uma planilha, né? Você sabe que eu gostava de planilha, né? Aí comecei, cara, fiz uma projeção. Falei, meu, vai morrer muita gente. Vai morrer muita gente. E a gente ia lançar uma música chamada Som das Águas, que foi gravada também nesse período, que era uma música mais agitada. Aí eu falei, gente, vamos fazer uma reunião, vamos fazer uma call. Aí marquei uma call com a Júlia, a mãe dela, o Daniel. E nessa reunião eu falei pra eles, gente, pelo que eu tô vendo aqui na estatística, vai morrer muita gente. Imagina, Ricardo, não vai morrer tanta gente não. Eu falei, cara, olha aqui, ó, só mostrando a tendência. Daqui 3 meses não tem mais de 100 mil pessoas mortas. Não, onde as dias, eu falei, cara, não é momento de a gente lançar Som das Águas.
não é momento. Eu acho que a gente tem que lançar Além do Rio Azul. Caramba. E, cara, lançamos Além do Rio Azul, para você ter uma ideia, a mãe da Júlia, quando lançamos Além do Rio Azul, estava internada com Covid Uau. no dia que a gente lançou a música. Caramba. Então foi uma música que veio num momento que as pessoas não sabiam o que ia acontecer, muita gente internada, muita gente morrendo. E aí quando a gente veio com essa mensagem de esperança, que um dia não haverá mais morte, não haverá mais luto, não haverá mais dor, aí foi um estouro, né? E foi, fora que o trabalho audiovisual tá incrível, né? Não, fora Eterno, da né? curva, Eterno, assim, eterno, surreal. eterno, eterno. Não é pra qualquer um aquilo lá não, viu? Foz ali, É, eu mudou comecei, o muito. pessoal falou assim, você viu a música nova da Júlia? Aí fui pesquisar, alguém até comentou uma música, Além do Rio Azul. Eu falei, essa música não é nova, porque eu conhecia do Mais da Verdade, o LP lá atrás. Sim, Nossa, sim. eu lembro que eu vi o vídeo, eu fiquei assim, parado, né, assim, sem ação. É Falei, incrível. o que eu tô vendo aqui? Né? É, então, o Então, que a gente gosta de fazer, Ramon, é isso, fazer projetos que você olha depois de um tempo e você fala, caramba, né? Eu como é estava bom. fazendo da Raquel Novaes agora, 25 anos da Raquel Nossa, Novaes. a Raquel é uma figura, gente. Que Ah, coisa ela é incrível. incrível, a Raquel é incrível. Que pessoa maravilhosa, ela, Marcela, família. Aliás, prepare o lenço aí, porque você vai chorar muito nesse É mesmo? projeto, nessa Não, eu tô reunião. vendo Foi os incrível. videozinhos ali, as fotos, eu já fico doido. Eu falei, É, nossa, coisa boa. é incrível. Mas, assim, os projetos, eles nascem de um sonho, assim, e fala, cara, vou fazer tal coisa, aí fica, tem aquela empolgação. Aí quando começam a aparecer as diversidades, os problemas, você fala, Ricardo, por que você foi inventar isso, meu? Você podia ter ficado quieto. Então tem essa fase, né? É, e depois tem a fase de ficar pronto, você fala, puxa vida, que bom que eu fiz tudo isso, que bom que eu usei, que eu investi e que deu certo, né? Você, Então, é assim. Então hoje, você por exemplo, olhando além do Rio Azul, olhando Ademar de Campos, olhando o Vineyard, eu falo, caramba, que legal são, que a gente... são projetos que deixam muito bem registrado a qualidade e a importância, né? Você falou que o Comunhão com o Ademar é um dos seus, se não for o primeiro, tá ali. Mas eu queria que você, além do Ademar, que você falasse de um que você acha assim muito, muito bom, que talvez não tenha tido a repercussão ou que não foi pelo público assim que você achou que deveria, e um outro que você, além do Ademar, assim, que você olha e fala assim, que orgulho de ter feito isso aqui. Ai, cara, acho que são tantos. Realmente eu costumo dizer o seguinte, cara, o próximo projeto, para eu manter a motivação, para eu manter o padrão, para eu, eu penso o seguinte, o próximo projeto, cara, é o projeto da minha vida. Uau. Não importa de quem seja. Então, terminamos da Raquel, vamos fazer o da Bruna Olha agora. Raquel foi, dei tudo de mim lá, vai ficar lindo, maravilhoso. Agora o próximo é o da Bruna, Bruna Olha. Vou fazer da mesma forma. É o projeto da minha vida. É, então, para mim, cara, não sei. É que o Ademar, ele tem uma coisa diferente, porque, primeiro que foi um projeto todo orquestrado, são 55 músicos no palco, reharmonizamos todas as músicas, a questão do audiovisual foi realmente um salto muito grande, a parte musical também, é um projeto diferenciado, né? As participações, o encaixe perfeito das participações em cada música, a questão até de figurino. Encontrei falando com a Raquel esses dias, eu falei, Ricardo, você acredita que eu tenho a roupa até hoje do que ela cantou no Ele Vem Pra Te Salvar? Eu Caramba. falei, sério? Eu falei, eu duro, Ricardo, porque hoje tá atual ainda. Eu falei, pô, que bacana. Então, isso é muito legal. Agora que foi um projeto diferenciado por conta disso, né? A gente pegou todas as músicas, reharmonizamos, mandamos para fazer os arranjos de orquestra, depois grava essas orquestras, 55 músicos, mixa tudo isso, a parte visual, que foi um salto. Então, eu acho que nesse sentido ele faz. Cara, eu posso falar de todos. O Viner na Casa das Caldeiras, Maravilhoso. maravilhoso. O Viner no hangar, a gente colocou o Viner no meio do Museu da Aviação e fizemos lá. A Nívia Soares, Heloísa Rosa, a própria Isadora. Cara, só tenho, assim, Você só tem, orgulho dessas coisas.
Você tem uma equipe, você tem alguém hoje que fica literalmente procurando, analisando, fazendo alguma triagem ou não? Como é que hoje você tem visto? Eu lembro na época da aliança, como era, mas hoje, como é que você faz? Você fica de olho, de vez em quando Mas entra em alguma coisa no Canadá? artistas, Para artistas. artistas, o que acontece? Para fazer do jeito que a gente faz, Ramon, não dá para ter muitos artistas, Uhum. entendeu? E eu tenho uma preocupação muito grande, porque, por exemplo, quando a gente contrata um artista, é uma alegria muito grande, né? Mas também é uma responsabilidade muito grande. Sim. Quando uma pessoa confia uma carreira na sua mão, poxa, cara. Então, assim, junto com a alegria vem a responsabilidade. E para fazer bem feito, não adianta. Vai investimento de tempo, investimento de dinheiro, investimento de pesquisa, de testes. E não dá para fazer isso com 20 artistas, cara. Claro. Não dá. Então, quando eu vejo, por exemplo, uma gravadora, nossa, ele tem 60 artistas, eu falo, azar dos artistas. E quem tem 60 artistas, amigo, não vai cuidar direito de. Talvez cuide ali de um, de dois, de três, dos principais, mas o restante vai ficar esquecido. Porque é impossível fazer bem feito para 60 pessoas. Você tem que ter uma estrutura, sei lá de quem, entendeu? Então eu não fico realmente caçando tanto, não. Eu Entendi. tenho 5, 6 artistas, às vezes por um motivo ou outro um sai, eu vou lá, reponho, começo o trabalho com outro. E graças a Deus eu cheguei num momento da minha vida que eu já estou fazendo porque eu gosto, Uhum. né? Com o catálogo que a gente construiu nesses 30 anos, eu poderia muito bem ficar quieto, eu poderia muito bem ficar parado, né? Às vezes, acho que até ganharia mais. Porque com a taxa Selic a 15%, amigo, para você tirar dinheiro do bolso para fazer um projeto, você tem que ter muita coragem. Então hoje, graças a Deus, eu me dou o luxo de fazer porque eu quero, porque eu gosto, porque é minha vida, é meu propósito de vida. Eu realmente não preciso mais. Então eu não fico realmente caçando, não, vamos contratar fulano. Não, cara, quem está com a gente vai fazer, entendeu? E vamos fazer o nosso melhor, vamos deixar o nosso legado, e é isso. Então eu não Entendi. fico desesperado. Quem entrar para a gravadora, legal, acho que bacana, acho que essa pessoa tem a ver, vamos colocar. Quer sair, sai. Você Tô tranquilo. está vendo essas iniciativas do MacPlay com esses tributos que eles estão fazendo ou você não viu nada? Agora teve o do Sérgio Pimenta, de 70 anos. Sim, Você está vendo isso? tive com o Osmar lá no Mackenzie, achei muito bacana a iniciativa e cara, é incrível o projeto do João lá no MacPlay, João Alexandre, nossa, que fantástico, São fantástico. shows, eu lembro muito, né? Falei assim, gente, está aqui um negócio que eu lembro da Muzili. Não que seja idêntico, mas essa coisa assim que você olha e fala, que coisa legal, né? Poucas coisas hoje, poucas gravadoras me despertam isso atualmente, né? Vocês são um. Então, Ricardo, quero agradecer por esse tempo. Está aqui também uma amiga que eu fiz por causa da aliança, a gente trabalhou junto, a Diane está aqui, diz que lembra da planilha, está mandando parabéns, né? E toda a turma aqui. O que vem por aí da Muzili é a Raquel, é isso? Esse é o próximo projeto que vocês estão lançando. Nós temos 2 projetos no forno, que é a Lisa Vancini, Lisa que, Vancini. que é a que se destacou lá no programa do Raul Gil, menina que tem um talento muito grande, muito virtuosa, muito talentosa, que é um projeto um pouco diferente, mais pop, mais jovem, um pouco mais ousado. E temos o projeto da Raquel, que a gente acabou de gravar, que ficou incrível, incrível. Sabe quando você imagina uma coisa, mas você olha e fala, meu, ficou bem melhor do que eu imaginava. Então esse projeto aí realmente vai ser mais um que eu vou ter muito orgulho, assim como o da Bis também, todos que a gente se propõe a fazer. Ainda sai alguma coisa esse ano? Desses 2, não. Não, né? Então só ano que vem. Então, vocês ainda têm algum lançamento até o final do ano, alguma coisa de Natal ou não? Nós temos lançamentos da Esther Duran, que é filha do Cris, né? Uau! E temos lançamentos do projeto da
Ópera de Arame, que ficou maravilhoso da Júlia também, lá em Curitiba, né? Isso eu já tenho visto alguma coisa, verdade. Então ainda tem coisa É. boa saindo esse ano. Ah, tem, a gente tem um feat, um collab, né, da Júlia com Eli Soares no comecinho de janeiro, que tá maravilhoso, incrível. Tem muita coisa boa vindo por aí. Quanta coisa boa. E para encerrar aqui essa conversa, tá aqui. Pessoal que foi entrando, fica salvo. Vou subir para o YouTube, tá aqui, né? Uma conversa falando muita coisa. Ricardo, há uns anos atrás o Kadosh fez um projeto que juntou todo mundo. Esse projeto, meio que até hoje, eu não sei se ele de fato foi lançado ou não. Vi alguma coisa no YouTube. Tem alguma coisa de um reencontro do Kadosh, inclusive com você tocando ali? O que aconteceu com isso? Não teve? Qual que é o lance? Não, teve uma gravação, eu estive lá, até toquei, alguma coisa saiu, mas eu não sei, foi uma iniciativa deles lá, dos filhos dos filhos do Silas, eu não sei como foi estruturado isso, eu não sei se vai sair, se conseguiram finalizar tudo. Agora eu te faço uma pergunta, Ramon. Diga. Você acha que a gente devia fazer alguma coisa com o Kadosh? Nossa, demais. É? Eu acho uma das. Tem algumas bandas que eu olho e digo assim, essa é injustiçada, assim, né? Pelo tempo, pela qualidade do que foi, de como as pessoas, de modo geral, ficam meio assim, Kadosh. É qualidade demais. A galera era um negócio muito bom. É. Muito bom. Quem sabe, então? Ó, fica aqui e se acontecer eu vou ficar muito feliz, porque, gente, o Kadosh é um negócio, é uma banda muito fora do que aquelas bandas foram. O trabalho do Kadosh é demais. Tudo, até hoje eu escuto, eu vejo ao vivo do Pacaembu, eu falo, cara, o que é isso? Isso é 94, 95. É muito bom. Você tem alguma coisa aí isso é no YouTube que você vê? Do Kadosh Você... Eu achei esses dias um vídeo lá do Pacaembu. Me manda o link, porque eu tenho quase nada da minha história registrada. Nesse vídeo que eu vi, é o VHS que subiram. Tá o show todinho lá. Me manda o link depois para eu ver como é que tá. Vou mandar assim. Ricardo, brigadão. 1h30, cara, assim, de conversa. Mas que barato isso. Tá joia. Espero ter contribuído aí com o seu catálogo aí de histórias. Com certeza, muita história aí contando e eu sei que ficou muita coisa fora, mas enfim, você sabe que você pode contar aqui, né? Até para o perfil, as músicas da Raquel, as coisas. Fantástico, eu só posso agradecer. Enfim, estou à disposição. Quando tiver alguma coisa para soltar, parceria que está garantida, eu sou muito grato, né? Por esse contato que a gente tem tido aí voltamos a ter contato da pandemia para cá, e é uma alegria, né? Poder ter participado com algumas coisas. Eu sempre digo, o período que eu passei na Aliança, aprendi muito, algumas coisas que até hoje eu trago daquele tempo. Você me ensinou muito sobre escolha de repertório, né? Uma lição que eu não vou esquecer nunca foi a gravação do Comunhão com a Dani, porque não sei o que você lembra daquela gravação, mas assim, foi numa igreja pequena, Sim. Né? Porque o David Keelan estava no auge. Eu lembro que eu fiquei desesperado. Foi aquele, assim, tipo, 2 minutos de portão aberto, a igreja tinha lotado e eu estava lá na porta. E a fila não tinha andado. E na minha cabeça, eu olhei e falei, nossa, isso aqui vai dar um problema. E no dia seguinte, você estava tranquilo, feliz. Eu falei, mas com muita gente para fora. E aí você falou, bom, é melhor você ter um evento em que, de fato, seja essa sensação em que as pessoas lotou, do que ter um espaço que as pessoas digam, está vazio. Aquilo eu fiquei... Enfim, né? E tantas coisas ali, eu amo isso, né? A música, essa coisa toda. E fico feliz de poder registrar um pouquinho aqui dessa conversa contigo, dessa trajetória que você faz muito parte. Então, foi um grande prazer, Ricardo. Prazer foi meu, Ramon. Sucesso aí para você e conte com a gente aqui. Valeu, é isso aí, pessoal. Grande abraço, dê um abraço na Shirley e todo mundo. Até a próxima. Valeu! Até mais. Tchau, tchau.